Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal do sétimo ano. Vamos dar início hoje à nossa primeira videoaula, certo? E aí eu queria pedir, antes de tudo, desculpa a vocês, porque na verdade a câmera tá ali e eu tô olhando aqui, porque eu tô me vendo. Então, vamos começar um novo assunto? E aí esse assunto não se refere, não se refere mais àquilo que a gente estava discutindo, que era povos na África, certo? A gente vai falar de civilizações Mesoamérica, certo? Da Mesoamérica. Professora, como assim, né? Povos da Mesoamérica? Porque, na verdade, são povos localizados na América Central. Lembrando que o continente americano é dividido em três partes, né? América do Norte, América Central e América do Sul. Então, esses povos estavam localizados, distribuídos entre a América Central e aí também ali, onde hoje é o México, certo? O país do México. Então, eu quero discutir com vocês, debater, dar início, né, sobre essas grandes civilizações. E aí, esse momento é chamado, esse estudo dessas civilizações é chamado de civilizações pré-colombianas. Por que civilizações pré-colombianas? Porque nós estudamos elas antes da chegada dos europeus aqui na América, certo? Como eles se organizavam, como eles viviam, como era a sua religião, sua língua, seus costumes. Isso tudo antes da chegada dos europeus aqui. Aí, pré-colombiana, o que quer dizer pré, quer dizer antes, e colombiana quer dizer Colombo, certo? Antes da chegada de Colombo. Então, a gente vai estudar bem direitinho, antes de haver o contato entre esses povos da América com os europeus, entender como eles viviam aqui, certo? Antes desse grande continente ser descoberto. E aí são vários povos, mas a gente só vai estudar mesmo, especificamente, detalhadamente, três grandes civilizações que se destacaram entre. Existiam outros, certo? Outros povos mesoaméricos, mas aí a gente vai discutir apenas três. Então a gente vai entrar e discutir a cultura de três, que é os maias, os astecas e os incas, certo? Mas antes de falar sobre os maias, eu queria falar sobre uma outra civilização que vai emergir, vai surgir, né, há 1000 anos antes de Cristo, aqui na América, certo? E que vai influenciar as civilizações que a gente vai estudar, que é os maias, os astecas e os incas, como eu falei para vocês. E aí, essa civilização, né, os olmecas, é uma civilização considerada civilização mãe. Civilização mãe. Civilização mãe porque ela vai influenciar, certo? Ela vai dar origem a outros povos. E a civilização que a gente vai estudar hoje, que é os maias. Então, os olmecas, eles ganham grande destaque. Eles vão influenciar povos na arquitetura, na religião. Por exemplo, o culto ao jaguar, né, que é um animal que é cultuado na religião maia, é influenciado pelos olmecas, certo? Então, muitas civilizações nessa América Central, que a gente conhece, vai ser influenciada por essa grande civilização, certo? Ela também construiu grandes pirâmides que vai influenciar a arquitetura de outras. E, por exemplo, elas construíram vários cabeças de homens, que até hoje existe lá, que pesam 30 toneladas e 3 metros de altura. Então, ele era muito avançado na arquitetura, né, em construções e tal. E essas pedras gigantes que têm o formato de rosto humano estão até hoje lá, nessa localidade. Então, essa civilização, os olmecas, eles vão influenciar outras culturas, outros povos, né, da América Central, como os maias, que a gente vai discutir hoje, que a gente vai debater, começar a falar sobre os maias, né? Você já ouviu falar sobre os maias? Será que alguma coisa lembra vocês sobre essa civilização? Bem, recentemente, alguns anos atrás, surgiu uma teoria que o mundo ia acabar e isso estava baseado no calendário dos maias. Exato. Os maias tinham um calendário, certo? E a gente vai falar sobre ele aqui. Então, a civilização maia era muito avançada.
até hoje se estuda e impressiona os estudos que é feito sobre a civilização maia, né? Sobre esses povos, porque é uma civilização muito avançada, né? E não tinha contato com outros povos. Por exemplo, eles construíam, não só eles, mas outros que a gente vai estudar, os mais construídos pirâmides. Então, assim, inspirado naquela civilização, grande civilização que eu falei a vocês, que era os Olmecas. Então, assim, os maias, eles vão construir grandes pirâmides. Eles não tinham contato com os egípcios, que também construíram grandes pirâmides. Então, povos que não tinham contato, mas que se assimilavam em construção, né? É uma construção que se assimila. Se você pegar uma pirâmide egípcia e uma pirâmide maia ou meca, vocês vão ver a semelhança, a estrutura da pirâmide em si. Então, assim, são povos que têm similaridade, mas não tinham contato. Então, os maias, eles eram muito avançados na astronomia, por exemplo. O céu, olhavam muito o céu, tinha observatórios, eles tinham, certo? Os maias eram avançados demais na matemática, que a gente vai discutir um pouco sobre isso. Na arquitetura, como a gente já falou, grandes templos e grandes construções. E também na arte, que a gente vai discutir também, certo? Mas, professora, me diga uma coisa. Os maias, como eles se organizavam? Eles eram cidades independentes, certo? Os maias, eles se organizavam em cidades-estados, parecido com aquela ideia dos gregos, certo? Mas aí os maias, eles tinham a sua forma independente, eles tinham sua própria riqueza, seu próprio governo, e aí muitas perguntas, mas eram vários povos, professora, não tinha um rei mandando em todo mundo, né? Não tinha uma cidade central, sabe? Tipo uma capital que mandava nas outras cidades, um governante, tipo um rei, um imperador, uma figura importante que mandava nas outras cidades. Elas eram independentes, mas porque eram conhecidos como um único povo chamado civilização maia. Porque eles se assimilavam, em três aspectos. Primeiro, a língua, né? O calendário, que a gente falou, e a religião. Então, eles se assimilavam nessas três características. Então, eles tinham o mesmo calendário, a mesma religião e a mesma língua. Isso fazia com que eles fossem definidos como os povos maias, certo? Mas eles eram cidades independentes, uma da outra, certo? Tinham sua própria seu desenvolvimento econômico. E aí a gente vai discutir coisas, por exemplo, sobre o Maia, que eles jogavam futebol. Não esse futebol que a gente conhece hoje, o famoso futebol, né, jogando com os pés. Mas de outra forma, a gente vai ver isso, né? Tinha jogos, culto aos deuses. Então, a civilização maia, a localidade dela é banhada de chuvas do Atlântico e do Pacífico, certo? Que aí, essas chuvas proporcionava uma boa agricultura, o solo era rico, certo? Então, assim, eles tinham um bom desempenho com relação a isso, a agricultura, porque esse solo rico, né, que era sempre, tinha várias chuvas que vinham do Atlântico e do Pacífico, certo? Ali na América Central. Então, aí o que acontece? Para a gente falar sobre Maia, né, a gente tem que discutir sempre sobre a religião, né? A religião maia se caracterizava em ter, né, o templo, que era a pirâmide, certo? E nesse templo acontecia rituais, certo? Rituais de sacrifício aos deuses, exato. Então, a religião maia, ela se destacava com alguns deuses que eu vou trazer para vocês, certo? Então, eles acreditavam, os maias, que os deuses determinavam tudo o que acontecia. E aí, como eles determinavam tudo o que acontecia, havia sempre o sacrifício. Então, o sacrifício era necessário, as pessoas se reuniam em praça e as pessoas eram sacrificadas no templo e aí adoravam os deuses com esse sacrifício. Justamente porque eles acreditavam que tudo que ocorria, tudo que definia a sua vida, vinha por determinação do Deus, né? Dos deuses que eles cultuavam. Então, assim, existe até hoje nessas pirâmides, né? Que Tikal, por exemplo, é uma que tem lá na cidade de Tikal, que é enorme, 70 metros, né? Quase um prédio de 10 andares por aí. E essas pirâmides iam crescendo, porque cada vesse que morria-se um chefe, um
governador daquela área da cidade, eles colocavam na pirâmide e aí sobre ela, sobre aquele andar que estava o chefe enterrado, sepultado, se construía uma outra camada. E esse morria um, morria outro e se construía outra camada. E assim, por camada, a pirâmide sempre ia crescendo. Então, os deuses determinavam a vivência desses povos maias. E então a sociedade maia ela se organizava de uma forma, de uma hierarquia. Como assim hierarquia? No topo a gente encontrava os governantes, né, que era conhecido como homens verdadeiros, traduzindo para a nossa língua, em português, conhecido como homens verdadeiros. Depois deles vinham os sacerdotes, que eram uma figura muito importante, porque eles comandavam as cerimônias religiosas, civis, militares. Administrava os templos, era conselheiro dos nobres, conselheiro do governador, que era considerado os homens verdadeiros. Eles também estudavam os astros e escreviam um livrinho chamado Códices. Códices era um livrinho sanfonado, né, que ele fechava tipo sanfona, e nesse livro continha a história, a geografia, tudo sobre os povos maias, né? Então, nesse livro continha, então ele tinha essa importância, o sacerdote, muito importante, né? Depois dele vinham os chefes guerreiros e os grandes comerciantes. Na classe média e baixa, temos os trabalhadores, como agricultores, pequenos comerciantes, construtores. Tinha também os escribas, pintores, escultores. Esses três últimos, pintores, escribas e escultores, tinham um grande prestígio na sociedade maia, porque a sociedade maia para eles tinha um grande valor, essas três funções. Então, a sociedade maia se organizava desta forma, né, em hierarquia. O governador morria e era passado o seu cargo de uma forma para o seu filho, para o seu próximo sucessor seria seu filho. Então, segue uma forma de hierarquia a sociedade maia e vocês têm que se atentar para isso, né? Porque pode surgir alguma questão em cima disso, quando a gente estiver discutindo sobre a sociedade maia algum exercício. Então, a economia dos maias estava baseada em três fundamentos: a agricultura, a tecnologia que era desenvolvida, que a gente possa chamar assim, na agricultura, e o comércio, né? Falando de agricultura, que era o principal fonte da economia dos maias, temos uma civilização plantando milho. Exato. Milho não é uma coisa só daqui de Campina Grande, no São João. O milho era venerado pela civilização maia. Exato. Era considerado um alimento sagrado, porque eles acreditavam na sua mitologia que os primeiros humanos surgiram entre a mistura de milho com água. Então, esse alimento era o principal produto de cultivo, além de ser considerado um produto sagrado, um alimento sagrado. Então, o milho era venerado pelos maias. Professor, significa que eles só comiam milho, plantavam só milho? Não. Eles plantavam feijão, cacau, batata, né? Eles plantavam. Então, assim, há uma diversidade, uma variedade, na verdade, uma variedade de alimentos plantados pelos maias, né? Eu disse a vocês, o solo deles permite isso, era um solo rico, um solo de abundante chuva, a localidade onde eles estavam. Então, os maias, eles, além disso, né, falando de tecnologia na agricultura maia, os maias eram uma civilização tão avançada que eles pensavam num período de pausa no plantio. Como assim, professor? Eles plantavam, faziam colheita, né, primeiro plantio, e aí esperava, dava uma pausa para vir com um novo plantio. Ou seja, eles esperavam o solo se recuperar, para não haver erosão, um desgaste do solo. Vocês sabem hoje que quando a gente extrai planta demais no solo, não aduba, não cuida, não tem cuidado com o solo, só tem plantio, às vezes queimado no solo, vai deixar esse solo futuramente um solo pobre. Então, os maias já tinham observado isso, né? Eles eram avançados com relação a isso. Então, existia um tempo de pausa no plantio, de descanso do solo, para poder se recuperar, para poder vir com um novo plantio. Então, eles eram avançados, muito avançados com relação a isso, certo?
Com relação ao comércio, como eu disse a vocês, eram várias cidades independentes, né, cidades e estados, e estavam ali distribuídas entre a América Central e onde hoje é o México. Então, elas mantinham entre si um comércio muito ativo, certo? Entre elas tinham trocas. Principais produtos eram a prata, o ouro, sementes de cacau e plumas coloridas. Então, esse comércio, como eu disse a vocês, na hierarquia da sociedade maia, existia o grande comerciante, o comerciante de destaque e o pequeno comerciante. Então, o comércio era muito importante para essas civilizações e existia a troca, né? Como você sabe, que o comércio permite isso, né? A troca de produtos, de culturas. Então, assim, eles mantinham contato, né, os povos maias, essas cidades, entre si através do comércio, que é muito importante para essa civilização. E como prometido a vocês, eu disse a vocês que ia falar sobre o calendário maia, né? Que é uma coisa que até hoje, né, fazem muitas pessoas a criar uma conexão com a atualidade e essa civilização, né? Até pouco tempo, muitas pessoas falavam sobre as profecias baseadas no calendário maia. E, na verdade, para os maias, o calendário era algo muito importante. Por que era muito importante? Porque era a partir do calendário que eles plantavam, faziam cerimônias religiosas. Mas, professora, como isso tudo começou, essa história de calendário para os maias? Eles passaram anos, né, séculos, observando os céus. Eu disse a vocês que os sacerdotes, eles estudavam os astros. Então, por meio dessa ciência que eles eram avançados, eles observando as estrelas, eles percebiam que elas se deslocavam durante os dias, né, e os meses, que eles não tinham essa consciência, né? Mas aí eles passando a observar que elas se deslocavam, aí quando terminava um ano, começava um novo ciclo. A partir daí eles começaram a construir, né, as suas datas de plantio e da sua forma de vivência a partir desse calendário. Porque pela observação, né, eles perceberam que esses astros, essas estrelas, elas se moviam. E elas, quando elas acabavam um ciclo, ela começava outro. Por isso que eles não acreditavam numa forma linear de tempo, mas circular. Por isso que a gente vê essa questão circular do calendário, o calendário representado em um grande círculo. E aí, os maias, eles vão acreditar nisso, vão acreditar que as estrelas, os astros, eram deuses, né, que determinavam as coisas. Então, assim, eles estudavam essas estrelas justamente pensando nisso. E aí, conseguiram construir esse calendário para definir a sua forma de vida, né, como eles deveriam fazer as coisas em sociedade. Então, o calendário é algo muito importante para os maias. Existem dois calendários que muitas pessoas desconhecem, não sabem, que é o calendário solar e o calendário lunar. E aí eu vou explicar para vocês detalhadamente esses dois